Ótimo. Bom, a aula de hoje, se você já tiver dado uma espiada lá no PET, a gente começa a falar a respeito das teorias, né, de surgimento da vida, da evolução da vida na Terra, de como, aliás, de surgimento, né, evolução da vida já entra numa teoria específica. Mas nessa aula de hoje é para a gente tratar exatamente das teorias que existem e as coisas que importam realmente nelas, né, do ponto de vista da ciência. Então, vai ter coisas de conhecimento prático, inclusive eu coloquei para vocês, né, nas questões lá do PET, que demanda um pouco de noção dessas partes teóricas, né, e um pouco de aplicação prática também, para a gente ver como esse tipo de conhecimento pode ser aplicado no nosso dia a dia, até no nosso cotidiano mesmo, dentro das nossas casas. E aí, essa imagem repetindo aí é um gifzinho, né, da Via Láctea, que é a nossa galáxia, nós moramos nela, né? Eu coloquei ela exatamente porque eu queria chamar atenção para uma questão aqui. A gente tem uma noção, assim, né, de mundo muito restrito, principalmente quando a gente viaja pouco, a gente sai pouco da localidade onde a gente mora, a gente conhece muito pouco de outras culturas, mesmo tendo televisão, internet, para a gente buscar informação a respeito, a gente conhece muito superficialmente. E dentro do nosso planeta só, né, que tem uma amplitude de organismos vivos, de culturas, de pessoas, de tudo que é de paisagens que a gente imaginar, a gente está falando só de um planeta, né, e dos locais desse planeta que a gente conhece. Com certeza tem muitos locais ainda que a gente não foi. E o nosso planeta, ele faz parte, né, da Via Láctea. Nós estamos aí, ó, mais ou menos, né, dentro da Via Láctea. Existem várias estrelas bem maiores que o Sol, algumas menores, algumas mais ou menos do mesmo tamanho, com outros planetas orbitando em volta deles. E ainda por cima existem outras galáxias. Então, se a gente pensar no universo, assim, né, se a gente se colocar no universo a partir dos dados que a gente tem hoje, né, de sondas cada vez mais modernas, a gente é só uma galáxiazinha lá no meio de bilhões de outras galáxias que formam ali o universo. A gente só está falando aqui de uma parte, né? Olha só, da visão que a gente tem. E aí eu gosto muito disso aqui, sabe? Eu uso sempre que eu posso, que é o nosso endereço, né, no universo. Então, a gente mora no planeta Terra aqui, que é parte do sistema solar, né? A gente está girando aqui continuamente em torno da nossa estrela, o Sol, que pertence à Via Láctea, né? Uma das tantas muitas estrelas que ocorrem nela. E aí a gente tem outras localizações aqui que referem-se a já em termos do universo, que aí a gente participa desse grupo local aqui, aglomerado local e o universo como um todo, onde a gente tem lá bilhões de galáxias fazendo parte. Então, a imensidão, né, do universo, ela não é que ela questione o conhecimento que a gente tem, mas a gente tem que ser um pouquinho mais aberto, né, a novos conhecimentos, a novas informações. E por isso que eu trouxe isso no iníciozinho da aula, para a gente já começar a pensar, né, quanto que a gente, não é que a gente seja insignificante, mas quanto que a gente é pequeno frente a tanto conhecimento que a gente ainda vai ter, né? Isso aqui é só o começo de muito conhecimento, que eu tenho certeza que a humanidade ainda vai obter muito mais, né, à medida que for fazendo as viagens espaciais. E aí, para iniciar a parte específica de surgimento da vida, usar aqui uma pintura famosíssima, né, que a gente tem, assim, é do Da Vinci, e ele fez isso aqui como se fosse uma representação, né, da criação humana. Então, seria o momento, né, que Deus toca a humanidade, né, que cria a humanidade. E aí, essa é uma figura simbólica quando a gente fala de criacionismo, da criação da vida, a partir das propostas religiosas. Só que, assim, a, o criacionismo a gente aprende, às vezes, muito limitado dentro da escola. Mesmo quando a gente está vendo as disciplinas de ciências, de biologia, às vezes é tratado em ensino religioso, às vezes não, mas é muito, muito limitado porque a gente aprende o criacionismo dentro da lógica cristã, né? E o criacionismo, ele, na verdade, a proposta dele é que um Deus criou, né, toda a vida existente, inclusive a vida humana. Essa é a proposta do criacionismo. Acontece que esse criacionismo, né, que a gente conhece, que trata lá que Deus fez o homem a partir do barro, e aí da sua costela veio Eva, essa noção aqui, ela se refere ao criacionismo cristão e ao criacionismo judaico.
os judeus, né, o Velho Testamento da Bíblia é o livro deles, né? Eles usam só essa parte do Velho Testamento, não usando, né, a parte do Novo Testamento a partir da história de Jesus. Então, os judeus têm a mesmíssima, né, como eu posso dizer, mesmíssimo texto do Gênesis. Então, eles têm uma interpretação literal. Para eles, esse aqui seria, né, a teoria da origem da vida, da origem do homem. O criacionismo, a gente já tem umas variações dele aqui, o criacionismo mais moderno, que aí você tem dentro do cristianismo, que aí a gente está falando do perfil cristão. O que é o perfil cristão? É a pessoa, né, dessa Bíblia completa que a gente conhece com o Novo Testamento, que crê lá em Jesus Cristo, que tem a parte histórica dele registrada lá no livro sagrado. Então, difere, né, dos judeus por causa dessa parte mais recente ali, principalmente. E aí, nesse caso, a gente tem algumas variações. Então, por exemplo, tem o catastrofismo, que é uma forma de criacionismo, só que ela acredita que a humanidade e a Terra, né, a vida da Terra, teria em torno de 10 mil anos, e que mais ou menos 6 mil anos teria acontecido o grande dilúvio. E aí, esse grande dilúvio seria o responsável pelos fósseis, pelo todo esse registro que a gente tem, né, que a gente encontra de organismos antigos. E o homem não teria, né, resquícios do homem nesse contexto, e a partir do momento que teve o grande dilúvio, você teria, né, um aumento ali de pessoas na humanidade, a grande ocupação do homem terra fora. É uma das ideias. O Lund mesmo aqui em Lagoa Santa, quando ele veio para cá, ele era um defensor do catastrofismo. Ele mudou a opinião dele, porque ele viu que existia o homem ameríndio, né, o índio americano, mais ou menos 7 mil, 8 mil anos atrás, existia lá os ossos nas grutas, junto no mesmo nível lá dos fósseis, né, que foram soterrados, de animais que são considerados anteriores a que seria esse período do catastrofismo. Então, por exemplo, o tigre dente de sabre, ele teria vivido no mesmo período que os homens viveram. Então, isso pôs em xeque lá para ele a teoria do catastrofismo, ele passou a não defendê-la mais e propor novas ideias a partir daquilo ali. Então, isso é uma das formas de criacionismo. A gente tem outras. Então, por exemplo, se a gente pegar os hindus, né, os indianos, tem um deus lá, que é a origem de tudo, que é o deus Brahma, e ele criou as outras divindades, dessas outras divindades vieram a outras criações, outras coisas. Então, eles também têm um deus, né, central, e esse Deus é que cria o universo. Também é uma forma de criacionismo. Dos budistas, eles têm já uma visão um pouco diferente. No caso, os budistas não têm um Deus, né, um ser supremo lá de divindade. Para eles, o universo é constantemente criado e recriado num contínuo, né? Por isso que é representado aqui com esse contínuozinho aqui, que é um símbolo, né, que para eles representa bem o que eles pensam da criação do universo. E aí tem outras variações, por exemplo, os islâmicos, eles acreditam em uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente tem na Bíblia cristã, mas aí no caso o homem tinha sido criado a partir da argila, só que aí tem umas diferenças, né, a partir da visão de Deus que eles têm, e aí você tem uma figura de Alá, que é mais ou menos parecida com a figura que seria Jesus. Então, tem as diferenças, mas é bem parecido no sentido de criacionista também. Tem um Deus principal que teria criado o universo, e a partir dele teria vindo todas as coisas. Essa é a proposta, né, por trás do criacionismo, e existem várias maneiras aí de interpretação desse criacionismo, dependendo das religiões. Então, grupos menores, mais isolados, têm suas próprias teorias, né? Os índios americanos mesmo, a grande maioria deles tinha uma proposta assim, criacionista parecida com essa, né? Que é do cristianismo, com essa que é do hinduísmo também. Aí, tem a outra vertente, né? Que o próprio Pet aí traz para vocês, que é a panspermia. A panspermia seria uma proposta que diz que a vida que existe na Terra, ela veio de fora, como se fosse uma vida extraterrestre. Tem umas variações que fala mesmo em extraterrestres que desceram aqui, misturaram com os macacos, né, pré-históricos lá,
de gerar o ser humano, mas essas aí são meio viajadas, coisa de internet. A panspermia mesmo, quem trabalha em cima dela, quem tenta propor modos aceitáveis, né, dessa teoria, diz que foram as moléculas mesmo, né, moléculas orgânicas que vieram de fora através de corpo celeste, né, a gente chama de meteoro, mas na verdade o nome, né, adequado que a gente poderia falar desses corpos aqui viajando mundo afora como é que chama, gente? Ai, falhou o nome agora, daqui a pouco eu lembro, Joyce. Mas são os corpos que têm condição de chocar, né, contra a Terra, mas eles viajariam ali também, né, deixando ao longo da atmosfera ou proximidade da atmosfera do planeta essas moléculas orgânicas aqui. Essas moléculas caindo no solo do planeta trariam formas não de vida, mas formas moleculares que permitiriam o surgimento da vida. Essa é a ideia básica da panspermia. Só que ela é muito debatida porque os locais, né, que esses corpos celestes aqui passam, a gente viu, né, a dimensão do universo ali nos slides anteriores. Tem locais, assim, que é inconcebível que essas moléculas, né, ficassem como elas são, tivessem condição de transmitir alguma coisa, assim, viva ou imutável, ou que fosse que tivesse capacidade de sobreviver ali na atmosfera, dentro da atmosfera. Fora que os que caem na atmosfera, eles incendeiam também, né? Então, eles se partem, se destroem todos, então tem muitas questões aqui que ficam em aberto em relação a isso. E aí, existe a hipótese do surgimento da vida não espontâneo nem de fora do planeta, que a vida teria surgido no planeta. Aí essa hipótese, ela está até deixa eu te mostrar, ela está até na própria apostila de vocês, e ela está, cadê? Que ela está dividida em duas partes, né? Que é a parte inicial aqui que explica tudo bonitinho, que é a hipótese aqui de Oparin-Haldane, e ela depois tem a parte do experimento. Eu vou dividir ela aqui também, essas duas coisas. Essa seria a hipótese, né, de Oparin e Haldane, que eles falaram o seguinte, né, a Terra primitiva, a Terra antes, né, do resfriamento dela, ela ainda está resfriando, né, um processo que leva assim, bilhões e bilhões de anos. Então, a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos. E aí, nesse período que ela era uma bolha, né, de fogo é magma, né? Pensar em magma derretido, ela não tinha condição nenhuma de ter vida ali na superfície, mas mais ou menos na faixa de 3,8 bilhões de anos que começa o resfriamento que permite, né, na crosta terrestre, condições mais aceitáveis para o surgimento da vida. Então, eles propuseram que, junto com esse calor dos vulcões, a radiação ultravioleta, né, que atravessava praticamente direta aqui, porque a atmosfera não protegia ainda da radiação ultravioleta, agora protege hoje. As descargas elétricas, né, das tempestades que ocorriam, mais os átomos de hidrogênio, metano, amônio e nitrogênio, entrando em contato com essa confusão aqui, gerariam moléculas orgânicas simples, né, como os aminoácidos, que são a base lá das proteínas, os açúcares, né, que na verdade são os carboidratos, que são a base dos açúcares, e os ácidos graxos, que são a base dos óleos. E aí, essas moléculas orgânicas simples se transformariam em moléculas orgânicas grandes, existe realmente uma tendência, né, delas se aglomerarem, e isso permitiria depois o surgimento de células com RNA, né, aí no caso seria uma parte de fora aqui de proteção, né, feita à base de proteínas e de açúcares de proteínas e de ácidos graxos e lipídios, no caso, né, e com moléculas de RNA dentro. E aí isso permitiria, né, que esses organismos bem rudimentares fossem se tornando cada vez mais complexos e originarem, para onde originarem, né, a vida mais parecida com o que a gente conhece hoje. Na verdade, esses organismos aqui super simples, né, que são um envoltório de proteína com lipídios aqui, e um pedaço de RNA dentro, existem até hoje, a gente conhece ele como bactérias, né? E eles tem bactérias muito simples e tem bactérias um pouco mais complexas aqui. Então, a hipótese não era totalmente inaceitável, mas demandava fazer testes disso aqui para tentar demonstrar, que foi o que o Miller foi fazer depois, na verdade, Miller e Urey
fizeram depois, que foi exatamente testar as condições que eram necessárias ali para aquela hipótese ser verdadeira. Então, eles colocaram um balão lá com as condições que seriam da atmosfera, colocaram aqueles íons que eles previam lá que poderiam existir. E colocaram descargas elétricas, desculpa, através de eletrodos. Então, colocou tudo isso lá, danou para dar choque e essas substâncias aqui, né, elas passariam por um condensador, que seria a simulação do que seria a chuva, né? E resfriando, né? Seja lá o que for que pudesse ser formado aqui. E deixou, né, também o calor, gerando calor aqui. Então, o que eles fizeram? Calor para evaporar a água, né? Essa água passar por aqui. Essa água passava por esses íons que recebiam choque, né, ao longo do tempo, e depois passava resfriando aqui junto com a água pelo condensador. E isso aqui depois foi recolhido e avaliado. Após alguns dias, eles tiveram a revelação de que formava mesmo as moléculas que eles esperavam. E aí deu uma base bem aceitável aqui para essa teoria de como teria surgido a vida. Hoje se sabe que são outros íons que formam aqui, né, outras moléculas, na verdade, que estariam nesse assim, mundo primitivo ali, que era a Terra, essa superfície, mas é bem assim, sabe? Eles tinham a condição de fazer de novo esse experimento com essas outras substâncias que foi descoberto depois, a partir de composição de rochas, né, como é que eu posso dizer, informações que eles tinham como captar hoje, né, com tecnologias mais modernas. Isso aí foi feito em 1953, né? Então, mais recentemente foram feitos experimentos, então as teorias são assim, né? Você faz sempre experimentos para ver se elas são válidas, né? Para tentar derrubar elas, na verdade. E aí, se elas permanecem aceitáveis, ok. Se elas não são aceitas mais, aí você faz novos experimentos, comprova que realmente não são e você descarta. E nesse caso aqui não foi conseguido descartar até hoje. Eles conseguiram realmente gerar aqui, a partir disso, as primeiras moléculas lá. Isso é super importante, porque a partir dessas moléculas aqui é que são formadas, né, as estruturas básicas de todas as células, de todos os organismos vivos. Então, isso aqui demonstrou que a vida realmente tinha condição, né, de ter o primeiro impulso dela aqui na própria situação da Terra. E aí eu coloquei só para vocês uma breve, como é que eu posso ver, uma divagação aqui sobre organismos muito simples, ou nem, não é só organismos, na verdade, que eles não são compostos de células, mas formas muito simples de existência, que inclusive causam doenças e que são muito simples, né, são muito possíveis de serem formados em situações assim. Um deles são os prions, que são basicamente são proteínas, com alguma diferença, né, no funcionamento delas, e uma delas causa, né, a doença da vaca louca, que é uma proteína lá que no tecido, né, do sistema nervoso, ele causa danos ali e gera um descontrole da pessoa em relação aos movimentos dela e acaba degenerando o cérebro e causando a morte da pessoa. Então, uma proteína, uma coisa super simples, né? Uma cadeia, vários aminoácidos, né, numa cadeia, né, naquela conformação e causando um negócio desse. Tem prions aí, já são descobertas várias formas diferentes disso que causam problemas aí, e não só, né, nos seres humanos. Então, às vezes, para uma coisa ter um comportamento que lembra algo vivo, ela pode ser muito simples, ela pode ficar cada vez mais complexa a partir de próprias ligações químicas que acontecem, o ambiente que favoreça. E aí, um bom exemplo disso é vírus. Vírus nem são considerados organismos vivos, né? São basicamente um DNA ou RNA com uma cápsula em volta. Alguns são mais elaborados com uma cápsula mais bonitinha em volta, que é o caso do coronavírus, é um vírus envelopado lá bonitinho. O que ocorre? É simplesmente isso, e cola numa célula lá, infecta a célula, faz a célula mudar o funcionamento dela, mata um organismo vivo, né, super complexo como o nosso. Então, não é muito difícil a gente ver que era possível que as moléculas aqui que formam a cápsula se ligassem, gerassem uma conformação dessa, e o material genético, que é como um mapa, eu posso dizer, um código de informação básica para formar novos desses. Então, é uma coisa que a natureza poderia favorecer aqui o surgimento dela, né? Tendo ou não, né, uma força divina por trás, dependendo do que a pessoa acredita. Então, existem hoje, dentro das religiões, das várias religiões do mundo,
parte dos religiosos que tentam juntar essas noções básicas que vêm hoje da parte da ciência, né, das teorias de surgimento da vida, da evolução da vida, com os livros, os textos sagrados, que são a base dessas religiões, e tentar entender como que eles podem se comunicar ali. Porque, né, você pode entender como linguagem figurada a informação que vem. Por exemplo, dentro do cristianismo, existe uma noção que essas moléculas que se formavam na atmosfera, depois elas iam para os oceanos. E esses oceanos eram uns mares, assim, não era essa água limpinha que a gente conhece, né? Eles ficavam lá, um lamaçal lá na beira da água, onde surgiu isso aqui. Então, querendo ou não, a vida está vindo aqui, né, do barro. Então, é uma das vertentes, né, que existem dentro da própria religião do cristianismo. E existe outras também, dentro do islamismo também, eles tentam ter esse tipo de interpretação. E aí, as bactérias, né, que seriam esses seres iniciais lá, na verdade, um pouco mais simples que eram, que seriam as arqueobactérias, é muito simples, é um organismo, né, que tem uma cápsula externa, um material genético aqui, não tem a organela verdadeira, então tem, assim, bem, uma estrutura, né, física bem simples, e tem variados tipos aí de bactérias mundo afora, causando tudo que é tipo de doença, e muitos não causando doença alguma, vivendo aí em cima da nossa pele, sem problema nenhum com a gente. Então, não é difícil a gente ver que é um negócio muito simples, né? E extremamente pequeno lá, um ser microscópico muito miudinho. E aí, esses seres aqui, né, que seriam os iniciais, segundo essa proposta lá da evolução. E aí até tem a parte da evolução dos processos energéticos, né? Que seria o quê? Então tá, beleza. Vamos supor que é uma bactéria bem rudimentar lá, que foi o primeiro organismo. Mas como é que ela vivia? Qual que é o tipo, né, de sobrevivência dela? Né? A ciência não pode deixar pontas soltas, né? Então tem duas hipóteses básicas. Uma é chamada hipótese, nossa senhora, que nome feio, né? Heterotrófica, e a outra hipótese autotrófica. Nessa aqui, heterotrófica, esse hétero vem de diferente, né? E auto aqui de para si mesmo, né? Tipo autoescola, né? Você aprende a dirigir lá. No caso da hipótese autotrófica, o primeiro organismo que tivesse surgido, ele produziria a própria biomassa lá, a própria energia a partir de uma fonte externa. O que seria isso? Por exemplo, as plantas fazem isso, a fotossíntese é um processo disso. Só que, segundo essa hipótese autotrófica aqui, seria não organismos fotossintetizantes, mas organismos quimiosintetizantes. Vou falar já já o que são, né? Na hipótese heterotrófica, aí seriam organismos que se alimentariam no meio ali. O que ocorre? Quem defende essa hipótese heterotrófica fala que os oceanos eram ricos, né, esses locais de surgimento dessa vida rudimentar lá, eram ricos em alimento, não tinha competição, não tinha nada, tinha ninguém vivo ali. Então, não tinha por que o organismo ser autotrófico, ele poderia surgir simplesmente se alimentar ali de coisas do meio. Aí ele poderia ser um organismo fermentador, que é uma forma de produção de energia, né, a partir de elementos do meio, muito simples. E aí depois, na medida que fosse tendo competição aqui, surgiriam organismos com outros métodos ali de metabolismo energético. Aí depois teria a fotossíntese e, por fim, a respiração aeróbica, que é o que a gente faz, né? A gente respira o oxigênio, esse oxigênio vai lá para as nossas células, que vai lá para as nossas mitocôndrias e é utilizado para a quebra da glicose que a gente obteve pelo alimento. Agora, na hipótese autotrófica, seria o quimiosintetizante, que ele ia utilizar uma fonte de energia externa para produzir, né, a própria energia, para produzir a própria biomassa. E depois você teria o surgimento da fermentação, depois fotossíntese, depois respiração aeróbica. Então, o que varia aqui é a ordem só, né, de qual que ia surgir primeiro. E aí, até pergunto aqui para vocês por que a quimiossíntese foi considerada mais simples do que a fotossíntese, mas olha só como que é o processo de quimiossíntese, não entra em desespero. Apesar de, né, de ter a representação química que é bem simples, que na verdade o que acontece é que você tem a oxidação de uma substância, então você adiciona, né, oxigênio ali, faz uma reação química, e a partir dessa reação química que é gerada uma grande quantidade de energia, a oxidação gera energia, né? E aí essa energia seria utilizada aqui para juntar gás carbônico com água e formar a molécula mais simples aqui, um aldeído, que é a molécula mais simples, seria o açúcar mais simples, o carboidrato mais simples de todo.
né? E é isso, né? Esse carboidrato aqui seria igual à glicose que a planta faz lá, né? A partir da fotossíntese, só que uma molécula bem mais simples aqui. E ainda liberaria oxigênio. Isso é o processo básico da quimiossíntese, bem, bem simples. Agora, olha a diferença com a fotossíntese. Tcharam, né? A fotossíntese depende de uma fonte externa de energia luminosa, então depende da luz do sol chegando, depende de ter uma unidade específica para a fotossíntese, que é o cloroplasto, depende do cloroplasto funcionar e ter uma mitocôndria também, então muito mais complexo todo o processo aqui, até chegar no final das contas, que vai ser a produção da glicose aqui, e aí depois você poder quebrar ela junto com o oxigênio e liberar alguma coisa de energia, que é o ATP. Então, bem mais simples fazer isso daqui do que fazer isso daqui. Então, era bem mais provável, é muito mais provável, dentro da pressuposto da evolução, que a quimiossíntese viesse primeiro do que o processo de fotossíntese. Agora, eu queria falar da parte, né, dando continuidade, essas são propostas que têm muita relação com a teoria da evolução, né, que aí você teria o surgimento da vida na Terra, essa vida se diversificando, se tornando mais complexa, ou não, que às vezes ela segue o caminho contrário, e aí a gente tem essa imagem que é muito representativa em vários livros de biologia por aí afora, sobre a evolução da vida. A internet adora essa imagem, inclusive. Bom, essa imagem tem uma grande questão que ela está incorreta, ridiculamente incorreta. Por quê? Não existe essa linha assim, era um macaco, aí virou um outro macaco mais ou menos, aí virou outro macaco, aí virou um homem, e depois virou o homem moderno. Não, não existe isso. A evolução não tem essa proposta, né? E por causa, eu acho que da maneira errônea como ela é divulgada, as pessoas não entendem muito bem os pressupostos básicos. Então, se a gente fosse representar né, a evolução, né, a partir dos organismos mais simples lá encontrados no registro fóssil até a atualidade, né, do ser humano moderno, a gente teria essas variações aqui. Então, você nem tem bem uma ligação determinada ainda. Então, de vez em quando eles acham uns fósseis lá e, nossa, achou um elo que liga não sei qual com não sei qual. Então, você teria organismos muito mais simples aqui, e olha só, eles continuaram derivando, tá vendo? A gente não fala evoluindo, a gente fala derivando. Eles continuaram derivando, né? Até recentemente, porque isso aqui é recentemente, 1 milhão de anos atrás é muito recente, né? Na história da Terra. Eles derivaram até um determinado ponto e depois desapareceram. E os ancestrais aqui passaram por processos similares. Derivaram, 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 e chegou um ponto que ninguém foi para frente, e aí sobrou, né, só a espécie atual. E existem alguns ancestrais desses aqui que foram encontrados fósseis muito completos, inclusive coisa com material genético, como a gente sabe do homem de Neandertal, e esse, que é o Homo neanderthalensis aqui, que eles conseguiram avaliar muita coisa, né, e ver as proximidades mesmo, é bem, bem similar, assim, ao que foi encontrado do ser humano, só que desapareceu, não teve vantagem lá no processo de evolução, a gente foi adiante, eles, né, ficaram para trás, mas o registro fóssil tem mostrado que alguns organismos aqui foram até bem, bem longe, bem mais longe do que a gente pensava. E aí, se a gente vê, né, são milhões de anos na escala aqui que a gente está falando, numa coisa simples. E aí não tem nada a ver aquela figura lá né, em linha reta, não tem nada a ver, né? O troço é todo danado aqui, todo variado. E se a gente fosse colocar, né, primatas no meio, outros, né, primatas aqui, a gente, nossa Deus, é uma árvore muito mais complexa. E essa aqui está simplificando bastante. Está mostrando só um geralzão. Então, na verdade, você teria alguém lá, algum organismo ancestral comum. Nesse caso aqui, não se sabe quem que é o, o ancestral mais distante ainda, não se sabe com certeza absoluta, apesar que já tem uns bichos aqui na fila, sendo estudado. E aí você tem um ancestral que você consegue determinar, né, que é o mais rudimentar ali, que aí originou um grupo que estava aqui, que derivou desse. Esse que estava aqui continuou, derivou esse, depois derivou esse, depois derivou esse, até chegar no que a gente conhece hoje como o homem. E aí você tem as variações, né, que foram para outro caminho e não seguiram adiante. Aí como que eles provam, por exemplo, que andava de pé, né, que não ficava pendurado em árvore, não sei o quê.
tudo é com a própria estrutura óssea. Então, hoje você sabe, você consegue ver pela posição dos calcanhares, a posição da coluna, a posição dos ossos do pescoço, se o organismo anda, né, se aquele indivíduo andava sobre 4 patas, ou se ele fica de pé, ereto, se ele usava pôr a mão no chão eventualmente. Então, você consegue fazer isso para vários tipos de animais, e inclusive para seres humanos. Você consegue determinar hoje vários problemas de coluna com raio-x simples, né? Então, não é difícil eles avaliarem a partir dos fósseis. Então, aquela imagem lá totalmente equivocada, porque né, não é assim, né? Não é uma coisa assim, nem é uma coisa assim. Na verdade, é uma coisa que desdobra, que vai, não volta, né? Mas vai só abrindo aqui essa árvore de possibilidades. E aí o pessoal briga muito, nossa, a gente não veio do macaco. Na verdade, dentro da biologia, a gente é um macaco ainda. A gente é considerado na ordem primata, que é a ordem que estão todos os macacos, né? Todos os símios. A gente é do reino animal, pertencemos ao filo cordata, né? A gente tem fendas branquiais quando a gente é feto, a gente tem notocorda, que é um negócio importante, que vai formar depois o tubo neural, na nossa coluna vertebral, assim como um peixe tem, um sapo tem, vários cordados, né? Que eu posso citar aqui, todos eles vão ter isso pelo menos uma fase da vida. A gente tem lá na fase de desenvolvimento embrionário. A gente tem uma cauda no desenvolvimento embrionário, ela desaparece, né? Mas algumas crianças ainda nascem com um prolongamento aqui na coluna cervical, eles tiram por cirurgia, mas é porque no desenvolvimento embrionário tem alguma falha, ela não é totalmente absorvida, mas a gente tem um rabichozinho lá quando a gente é fetozinho lá, miudinho ainda. E a gente pertence à classe mamália, que é a dos mamíferos. Então, nós temos, as fêmeas têm, né, glândulas produtoras de leite, a gente tem pelos, que é uma característica dos mamálios também, e a gente pertence à ordem primata, que tem uma série de características aqui que a gente divide com os outros organismos vivos aí dessa ordem. Nós somos especificamente da família Hominidae, que é a família que já divide características mais próximas, né, com a gente. O gênero Homo, espécie Homo sapiens sapiens. Repete aqui porque nós somos o homem moderno, né? Nós temos algumas diferenças do homem de 100 mil anos atrás lá, de acordo com os fósseis, né? Aí, tá aí ainda, Joyce? Tá, né? Tô Joyce. aqui. Tomar Coca-Cola aqui, Tô minha filha, pra aqui, falar mais ouvindo. rápido. Não, tô brincando. Aí, deixa eu ver. Cadê? Eu vou colocar aqui no primeiro PET pra gente resolver ele, né? Debater brevemente ele aqui. Então, vamos lá. Na número 1 aqui. Deixa eu aumentar, peraí. No PET 1 de Biologia, semana 2, lá atrás, né, você aprendeu sobre biomoléculas, que são as moléculas orgânicas, que compõem os organismos vivos, incluindo o nosso organismo. Sabendo disso, explique qual a importância do experimento de Miller e Urey para demonstrar a possível origem da vida no planeta Terra. Bom, essa daqui eu meio já expliquei ela lá atrás, né? Quando eles fizeram o experimento, eles estavam exatamente demonstrando como que era possível surgir, né, aqui através daquelas condições da atmosfera da Terra primitiva lá, a partir dos gases que existiam nessa atmosfera e, né, e da presença de água, surgirem essas moléculas orgânicas, que são exatamente as moléculas, né, que formam o nosso organismo. Então, de tantos outros organismos vivos, né, da Terra. Então, as moléculas que formam a vida, era possível que elas se formassem naquele ambiente tão inóspito, né, que era a atmosfera da Terra primitiva. E aí, a partir dessas biomoléculas, tem como ser, né, existir a construção do indivíduo, mesmo que seja uma bactéria lá, mas é o primeiro organismo realmente vivo, que tem a condição de replicar, né, de reproduzir, de deixar descendentes ali no planeta. Então, qualquer coisa que você conseguir explicar em torno disso, é resposta. A ideia é que vocês escrevam mesmo. Quando a gente escreve, que é o conteúdo fixa. Mas é só lembrar, né? As biomoléculas, elas constituem os organismos vivos. Se era possível surgir biomoléculas naquela atmosfera, daquele momento, então era possível que essas biomoléculas permitissem, né, a formação de organismos vivos depois. Agora, na 2, no PET 1 de Biologia, semana 3, você aprendeu a respeito dos tipos de nutrição celular, que é aquela coisa, né? Fotossíntese, respiração aeróbica, etc.
A partir dos seus conhecimentos sobre o que é a fermentação e o que é a fotossíntese, explique por que os pesquisadores que buscam explicar a origem da vida na Terra consideram seres fotossintetizantes muito complexos e os seres quimiosintetizantes mais simples em termos de estrutura celular e metabolismo. Então, aqui eu já expliquei também, né? A, cadê? A quimiossíntese é um processo super simples aqui, em que a gente tem, né, só a oxidação da substância para liberar energia, e aí o organismo quimiosintetizante usa gás carbônico e água para formar uma molécula lá de aldeído, que é o carboidrato, né, muito simples, né, o carboidrato super, super simples ali. Então, ele consegue gerar essa energia que ele pode usar para crescer, para se multiplicar a partir de um processo super simples. Já a fotossíntese, ela precisa de um processo muito mais complexo, que depende da presença de organelas celulares, como o cloroplasto e a mitocôndria, para acontecer, depende de uma fonte externa, né, de energia luminosa, no caso ali a luz do sol, e de um processo aqui super complexo para chegar ao ponto de quebrar, né, a molécula de glicose lá e gerar energia. Então, não é um processo que o organismo possa ser muito simples para realizar. E aí você espera que os primeiros organismos lá fossem extremamente simples. Então, óbvio, você espera que também a forma deles de gerar energia, né, o metabolismo energético deles seja bastante simples também.